abençoe. Os irmãos podem se assentar. Amém? Só os que estão muito felizes nesta noite, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quero falar com a igreja nesta noite sobre gratidão. Amém? Gratidão. A gratidão que agrada a Deus. O texto diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que coisa interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo. Não é em alguns momentos, não é relacionado a algumas coisas, mas ele está dizendo: em tudo dai graças. O que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz em tudo dai graças? Parafraseando esse texto, eu diria assim: olha, em tudo sejam vocês agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, qual é a vontade de Deus? Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa. Ela é o que mais, irmãos? A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É boa, é agradável, é perfeita, a vontade de Deus. Mas aqui, olha que coisa interessante, olhem para cá. Porque esta é a vontade de Deus. Espera aí. Aqui está dizendo que a vontade de Deus é que eu, assim como vocês, sejamos agradecidos. Que tenhamos um coração grato. Que sejamos pessoas que reconhecem valores. Porque ser grato é reconhecer valores. Nós vivemos em uma geração que sabe pedir. Mas muitas vezes, a mesma geração que sabe pedir, se esquece de agradecer. Paulo escreve aos Tessalonicenses em um contexto, irmãos, de perseguição. A coisa não estava floreada, maravilhosa. Paulo não estava vivendo os seus melhores momentos, os seus momentos, vamos assim dizer, extraordinários, pacíficos. Não, Paulo não teve momentos extraordinários pacíficos. Ele não viveu na pacificidade. Pelo contrário, ele estava vivendo um momento difícil quando ele escreve aos Tessalonicenses. Ele estava vivendo um momento de perseguição. Ele estava em dificuldade. Mesmo assim, ele diz: deem graças por tudo. Não, não foi isso que ele disse. Mas ele disse: em tudo, deem graças. Parece que é a mesma coisa, mas quando nós mudamos o verbo, a posição do verbo, faz um grande sentido. Em tudo, sejam amplos, sejam completos. A gratidão não depende das circunstâncias. Gratidão
depende de um coração que confia em Deus. Amém, igreja? A gratidão depende do coração que confia em Deus. Hoje nós estamos aqui, celebrando mais um ano de vida da pastora Marlene. E nós queremos fazer algo muito maior do que simplesmente hoje nós homenageá-la. Mas queremos, acima de tudo, em primeiro lugar, agradecer a Deus por sua fidelidade. Igreja, quem aprende a agradecer, transforma o que tem em suficiente, e o que vive, vive em testemunho. Quando nós falamos de gratidão, é algo muito profundo. Todas as vezes que você fala aleluia, você está dizendo grato sou o Senhor. Aleluia, grato sou o Senhor. A gratidão, primeira coisa, a gratidão, ela sempre reconhece a soberania de Deus. Sempre. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa extraordinária. Sabemos que todas as coisas. Paulo não diz, sabemos que algumas coisas cooperam, não. Sabemos que todas as coisas, elas cooperam, olha que coisa extraordinária, para o bem. O bem de quem? Para o bem de Deus? Não. Para o seu bem. Para o bem da pessoa que está aí do seu lado. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque você ama a Deus, eu amo a Deus. Gratidão é nada mais, nada menos do que reconhecer que Deus está no controle. Amém, igreja? José, ele agradeceu dentro da prisão, ele agradeceu depois da prisão, ele sempre agradeceu. Jó adorou depois das perdas. Todas as notícias ruins que chegaram para Jó, Jó dizia, bendito seja o nome do Senhor. Seus filhos morreram, bendito seja o nome do Senhor. Acabou as plantações, bendito seja o nome do Senhor. Abacuque, ele diz o seguinte, olha, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mais vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira negue o seu fruto, e não haja mais azeite, e não tenhamos mais nada, contudo, eu não mudarei minha posição, eu louvarei e engrandecerei o Deus da minha salvação. Abacuque louvou mesmo sem colheita. Eu não sei, talvez esse ano tenha sido marcado por lágrimas, um ano de desafios, um ano de muitas batalhas, mas uma coisa você precisa parar e pensar, mesmo assim, a mão do meu Deus tem me sustentado. Até aqui o Senhor te sustentou, que hoje possamos dizer, Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou o Senhor, amém, igreja? Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou.
Sabe, igreja, o diabo pode tocar nas circunstâncias, mas Satanás nunca impedirá um coração que decidiu agradar a Deus. Ele não pode parar. Em segundo lugar, a gratidão produz maturidade espiritual. A gratidão produz maturidade espiritual. Lucas 17, 11 e 19, eu gostaria que você acompanhasse esse texto. Lucas 17, 11. Eu vou ler aqui um dos versículos que diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Essa passagem é a passagem dos 10 leprosos, que Jesus curou. A história dos 10 leprosos nos ensina tantas verdades espirituais. E uma delas é que eu fico maravilhado que essa passagem nos ensina, igreja, que o milagre pode transformar a condição física, mas somente a gratidão pode transformar o coração. Jesus olhou para aqueles 10 leprosos e todos eles queriam a mesma coisa. Todos eles precisavam da mesma coisa, porque todos eles estavam na mesma condição. Todos eles eram leprosos. E Jesus falou para ele: olha, ide pelo caminho. E o texto nos diz que à medida em que eles foram sendo curados daquela enfermidade, eles foram sendo curados daquela lepra. Jesus disse para eles: olha, vocês ficarão curados fisicamente, eu quero vocês limpos. Aqueles 10 leprosos eram condenados a uma vida de exclusão. Eles viviam longe da família, longe da sociedade. Eles não podiam nem adorar. Eles não podiam nem entrar no templo, nem no pátio do templo eles podiam chegar. Mas eles clamaram: Jesus, filho de Davi, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus dá a mesma ordem para os 10. O que é que Jesus falou para eles? Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Essa foi a palavra de Jesus. O texto nos diz que enquanto eles caminhavam, todos foram curados. A mesma doença, a mesma cura, a mesma palavra, a mesma graça recebida. Todos experimentaram o mesmo milagre. Todos tiveram a mesma oportunidade, todos receberam a mesma palavra. Mas, tem uma vírgula aqui. Mas a Bíblia diz que, mas um não foi se apresentar ao sacerdote. Um voltou. Voltou. Apenas um, igreja, compreendeu que o maior presente não era a cura física, que havia algo maior do que a cura física. Era aquele que havia liberado a palavra da cura. Ele volta para Jesus, ele volta para aquele que o havia curado. Igreja, existe uma diferença entre receber uma bênção e reconhecer o abençoador. Os 9 leprosos seguiram seu caminho.
Os 9 foram se apresentar ao sacerdote. O sacerdote representava a religiosidade, ele representava o culto natural. Mas Jesus representava a vida eterna, Jesus representava o céu, Jesus representava, amém, a vida eterna. E aquele falou: não, eu vou voltar àquele que me curou. Os 9 seguiram seu caminho. Eles estavam errados? Não. Eles pecaram porque eles não voltaram? Também não, porque Jesus falou: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Eles foram. Talvez eles estavam muito ansiosos para reencontrar a família, porque quem era leproso foi separado da família. Talvez eles corressem para recuperar os anos perdidos da sociedade, de se integrar novamente. Nada disso era errado. Mas espera aí, então qual foi o erro dos 9? O erro deles foi esquecer de voltar ao que o havia curado. Mas olha que coisa interessante. No meio dos 10, a Bíblia não diz que todos os 10 eram judeus. Mas a Bíblia diz que aquele que voltou era samaritano. Ele era um excluído da graça. Ele era um samaritano. E esse samaritano, ele entendeu que nenhuma bênção era maior do que a presença de Jesus. Foi por isso que Jesus perguntou: uai, não foram 10 que eu curei? Onde estão os 9? Parece que tem um paradoxo aqui, mas espera aí, não foi Jesus que mandou eles seguir? Jesus sabia que eles eram 9? Por que Jesus faz uma pergunta tão óbvia? Não foram 10? Sim, foi. E onde eles estão? Cadê os 9? Jesus, eles seguiram cada um seu caminho. O que eu percebo aqui? Que Jesus sente falta daqueles que não voltam para agradecer. Jesus sentiu falta dos 9. Jesus sentiu falta deles. Deus não precisa da sua gratidão. Deus não precisa da nossa gratidão. Mas nós precisamos ser gratos. Porque a gratidão mantém o nosso coração humilde e sensível à presença de Jesus. Gratidão, ela revela a maturidade espiritual. Quem amadurece na fé, igreja, entende que Deus não é apenas um socorro nos momentos difíceis. Quem amadurece na fé entende que Deus é digno de adoração em todos os momentos da nossa vida. O cristão maduro, ele não procura Jesus apenas por aquilo que Jesus faz, mas o cristão maduro, que tem uma vida transformada, ele procura Jesus, ele quer estar aos pés de Jesus, por quem Jesus é, não por aquilo que Jesus faz. Pedro respondeu para Jesus. Certa vez Jesus pregou um sermão muito difícil e ele foi abandonado. Foram saindo aos poucos, saindo. Ficou os discípulos. Jesus, olhando para eles, perguntou: e vocês vão me abandonar também? Ao que Pedro saltou na frente dos outros e disse: Senhor, de maneira nenhuma nós vamos te abandonar. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Para onde nós iríamos?
Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro entendeu que a presença de Jesus era o ponto, era o ápice de tudo que eles estavam vivendo. Quem é grato, reclama menos, porque confia na soberania de Deus. Quem é grato, confia mais, porque já experimentou a fidelidade de Deus. Marcos, Débora, senta aqui, ó. O pessoal aí poderia conduzir os nossos convidados aqui à frente, pessoal da portaria. Amém? Pode vir aqui, Marcos, Débora, minha sobrinha, acabou de chegar. Meu sobrinho. Senta aí com a tia Marlene. Aleluias. Amém? Então vamos lá. Irmãos, quem é grato, reclama menos. Porque quem é grato, confia na soberania de Deus. Quem é grato, serve melhor. Sabe por quê? Porque entende que servir é um privilégio. Quem é grato, ama mais profundamente. Sabe por quê? Quem é grato ama mais profundamente, porque a pessoa grata, ela reconhece que ela foi amada primeiro. Primeiro Ele nos amou, amém? Eu sou amado. Você é amada, você é amado do Pai. Quem é grato adora com sinceridade. Porque o verdadeiro adorador, ele sabe que tudo que ele possui, tudo que ele tem, vem do Senhor, o seu alvo de adoração. Tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Tiago diz assim, olha, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde? Vem lá do Pai das luzes. Vem do trono da graça. Amém? Então se temos alguma coisa, se possuímos alguma coisa, amém? O que temos, o que somos, é porque Ele é bom. É porque Ele tem nos coroado de graça, de bondade e misericórdia. E continuando esse texto nosso, que ele é maravilhoso, dos 10 leprosos, tem um detalhe aqui que eu acho extraordinário. Aos 10, o que Jesus disse? Qual foi a ordem de Jesus aos 10? Ide. Vão. Se apresentem ao sacerdote. Mas agora, olha que coisa extraordinária. E os 10 foram. E eles obedeceram. A obediência precede o milagre. Quando nós obedecemos, o milagre acontece. Eles foram curados. Mas a Bíblia diz, o texto diz que um voltou. Um voltou porque ele entendeu que aquele que liberou a palavra da cura era maior do que o milagre que ele havia liberado. Então ele volta para adorar. Ele volta para dizer obrigado, Jesus. Ele volta para dizer, Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor me restituiu a vida. E o que Jesus fala para apenas um? Olha para os irmãos ver a diferença. Ao único que voltou, está lá no versículo 17, no versículo 19 diz assim, olha, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. 9 receberam cura, mas um recebeu o dom de Deus. Um recebeu salvação. E aqui, irmãos, é algo muito forte. Quando Jesus diz levanta-te,
Peraí, o homem não estava caído. Ele já havia sido curado da lepra. Ele era um homem limpo. Mas agora Jesus estava dizendo para ele: levanta-te da sua condição de homem natural. Levanta-te agora, porque agora tu és um homem espiritual. Levanta-te da tua condição natural, porque agora o poder de Deus se manifesta em você. Os outros só receberam cura, ele recebeu o poder de Deus. Há uma diferença muito grande em alguém receber uma cura e em alguém receber poder de Deus. O poder de Deus capacita, o poder de Deus habilita, o poder de Deus transforma. Amém, igreja? O milagre toca só o físico. Muita gente recebe milagre e continua do mesmo jeito. Não é não, pastor Marcos? Recebe cura e continua vivendo uma vida natural. Há muita gente que recebe cura, mas não recebe salvação. E tem muita gente que recebe salvação, amém? É tocado, é transformado e muitas das vezes não é tocado no físico. Mas o que é que vai para a eternidade? Esse texto é rico demais, nos ensina demais. E Jesus disse: levanta-te. Mas veja bem, quando Jesus diz para ele: levanta-te, eu fico imaginando, Marcos, quando Jesus disse levanta-te, sabe onde ele estava? Abraçado aos pés de Jesus. Senhor, daqui eu não saio. Senhor, daqui eu não saio. O Senhor me curou. E Jesus estava: levanta. Não, Jesus, é aqui que eu quero ficar. Levanta. Porque se Jesus mandou ele levantar, é porque ele estava prostrado. Ele estava lançado aos pés de Jesus. Esse é o lugar do adorador, daquele que tem um coração grato. Ele sabe que aos pés de Jesus é o melhor lugar. E aí Jesus diz: levanta. E quando ele se levanta, aí Jesus muda a vida dele. Presta atenção. A tua fé te salvou. Até então, irmãos, ele não tinha recebido salvação. Ele só tinha recebido cura física. Ele só havia curado da lepra. Ele só havia sido curado na sua carne. Os 10 receberam cura física, mas aquele voltou para adorar, para agradecer. Ele recebeu algo maior. A palavra de Jesus aqui aponta para uma salvação completa, uma restauração que alcançou o corpo, a alma e o espírito de um dos 10 leprosos. Os outros continuaram na sua vida natural, mas um recebeu o toque no corpo, na alma e no espírito. Presta atenção, Jesus está interessado em uma transformação completa. Corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis. O milagre devolveu saúde. O milagre devolveu saúde física aos 10. Mas a gratidão conduziu a um relacionamento mais profundo com Cristo. A gratidão te leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Seja grato. Você já agradeceu hoje? O que você faz quando você levanta? Será que eu tenho motivo para agradecer? Será que eu tenho motivo para ser grato? Só de eu acordar todos os dias é um motivo de dizer: Senhor, obrigado, Jesus. Os irmãos sabem que eu oro todos os dias. Todos os dias eu digo: Senhor, graças te dou, porque eu sou um homem abençoado, eu acordei. Jesus, obrigado, porque eu posso levantar da minha cama. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, pelos meus pés, pelas minhas pernas, meus braços, meus olhos, meus ouvidos. Obrigado, Jesus, porque eu posso ver. E obrigado pela cama que me aqueceu durante a noite. Obrigado pela mulher maravilhosa que está ao meu lado.
Eu agradeço pela vida dela todo dia, irmãos, porque tem que agradecer, né? Tem que ser muito privilegiado, escolhido mesmo de Deus, né? Não, Marcos? Para ter uma esposa tão extraordinária. Não é perfeita, mas ela é extraordinária. Irmão, você sabia que alguém pode ser extraordinário, mas não ser perfeito? Ué. Então, a ingratidão, ela faz a pessoa esquecer o milagre. O ingrato esquece o milagre. Mas a gratidão faz a pessoa permanecer aos pés daquele que opera o milagre, Jesus. Quem é grato permanece aos pés de Jesus. Quem é grato não vai embora. Quem é grato entende que permanecer aos pés daquele que pode todas as coisas, que permanecer junto daquele que é a fonte de água viva, é a melhor escolha. Irmãos, tem uma frasezinha minha, que ela já é muito antiga, mas eu sempre vou repetir ela. Quem corre apenas atrás da bênção, pode correr o risco de perder o relacionamento com o abençoador. Só mudei um pouquinho para não ficar igual, porque todas as vezes eu falo essa frase. Então, quem corre atrás da bênção está errado? Não. Mas quem corre só atrás da bênção, corre o risco de perder o principal, que é o relacionamento com o abençoador. Então não queira só a bênção, deseje o abençoador, busque o abençoador, adore o abençoador, porque bênçãos envelhecem e passam. Milagres ficam para trás, ninguém vive um milagre a vida inteira. Mas aquele que faz o milagre, a Bíblia diz que esse ele permanece para sempre. Amém, igreja? A maturidade espiritual, ela começa quando nós entendemos que Jesus, ele vale mais do que qualquer milagre que ele mesmo possa realizar, que ele mesmo venha realizar. Hoje, nós estamos aqui reunidos, como eu disse no início do culto, nosso propósito primário, central, é Cristo. O foco da reunião é Cristo, o louvor é Cristo, a palavra é Cristo. Mas nós estamos aqui para celebrar mais um ano de vida da minha esposa, vossa pastora. Amém? E nós estamos aqui em um momento oportuno. Aproveitamos o momento do culto para fazermos algo aqui, amém? De adorar o Senhor. O samaritano dos 10 leprosos, como eu disse, a Bíblia não diz que os outros 10 eram judeus, ou que tinha judeus ali no meio, ou que todos eram judeus, mas a Bíblia fala que quem voltou foi um samaritano, um excluído, um renegado. Ele volta para adorar, ele volta para agradecer a Jesus. E nós estamos aqui hoje também nesse intuito de agradecer a Jesus. E eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, todos os dias. E a pastora Marlene, ela é uma pastora muito dedicada. Ela não é a esposa do pastor aqui, os irmãos sabem disso. Porque há lugares em que muitas das vezes
A esposa, ela não, eu quero só ser a esposa do pastor. Amém, glória a Deus. E a Bíblia não diz que não deve ser. Mas há as esposas dos pastores que são pastoras, né? Irmão, ela é mais crente do que eu, essa mulher. Você está por fora. É mais pastora do que eu. Essa mulher levanta pensando em vocês, ela acorda, ela passa o dia pensando nos irmãos. Ela fala, meu bem, pelo amor de Deus, agora, meu bem, mas você sabe, né, que o irmão, a irmã está passando por essa, por aquela dificuldade, e nós precisamos de fazer alguma coisa. Mas não, vamos resolver isso hoje. Então, ela pensa em vocês, ela ora por vocês, ela se preocupa, não é, irmã Vilma? A irmã Vilma dá uma sumida aí, meu Deus, a irmã Vilma, vamos atrás da irmã Vilma, meu bem, passa lá, vê como é que a irmã... Então, Então o motivo de nós estarmos aqui hoje para honrá-la, para dizer, Deus, obrigado pela vida, da nossa pastora, que assume tão bem esse papel, de ser uma pastora, que realmente pastoreia o rebanho. Então nós estamos aqui hoje para dizer, Deus, obrigado pela vida, pela saúde, pelo chamado, pela perseverança, e por tudo que Deus tem feito e realizado, e vai realizar através da vida dela. A Bíblia fala que a honra é dada para quem merece a honra. Mas nessa noite nossa gratidão não é apenas para a pessoa da pastora Marlene, mas é pelo Deus que a chamou, pelo Deus que a habilitou, pelo Deus que a separou e capacitou, pelo Deus que continua sustentando o ministério dela. Nossa gratidão é a Deus. Então, se você tem que dizer alguma coisa nesta noite, você vai dizer, Deus, obrigado pela vida da pastora Marlene. Porque se ela existe, se ela está aqui, ela é o que é, faz o que faz, é Ele. Amém? Ele é a causa de tudo, Ele é a razão de tudo nessa noite. A pergunta que eu quero dizer para a igreja, ainda dentro desse texto é, será que nós temos voltado aos pés de Jesus para agradecer? Ou apenas voltamos quando estamos precisando de um novo milagre? Uma nova cura, uma nova porta de emprego, uma nova oportunidade, uma promoção nova. Essa pergunta, ela revela o nosso nível de maturidade espiritual. Quem ama a Cristo não o procura apenas quando precisa, mas quem ama a Cristo permanece aos seus pés, em toda e em qualquer circunstância. Amém, igreja? Permanece ali, mesmo quando já recebeu aquilo que pediu. Obrigado, Jesus, mas os teus pés é maior, é melhor, até mesmo daquilo que tu já me deste. Sabe qual é o melhor lugar do mundo para estar? Davi falou algo extraordinário. Prefiro eu estar na porta dos átrios da casa do meu Deus, do que em outras partes mil. O que Davi estava dizendo? Não há lugar melhor do que estar em tua presença, Senhor. Por isso que Deus era apaixonado em Davi. Davi falou, olha, existem lugares extraordinários, até mais bonito do que o átrio do templo. E olha que ele nem falou, ele falou o átrio é o cercadinho de entrada. Ele falou, lá, se eu estiver lá, é melhor do que qualquer palácio mais belo que exista neste mundo. Lugares melhor não há. Então, hoje nós não estamos aqui para entrar no átrio
do tabernáculo, não. Mas sabe qual é o melhor lugar do mundo para estar? Aos pés de Jesus. Não tem lugar melhor para estar. Aos pés de Jesus. Não há lugar melhor para estar. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós estamos com o olhar dele voltado para nós. Terceiro lugar, a gratidão abre portas para novos tempos. Quando nós somos gratos, portas se abrem. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com ações de graças. O que nós estamos aqui hoje? Hoje é um culto de ações de graças pela vida, né, da pastora Marlene. Então pode ter culto com esse propósito e esse fim? Pode, a Bíblia está dizendo que pode. Entrai pelas portas dele com ações de graça. Então qual é a chave do sucesso? Não é a chave da reclamação, não é a chave da murmuração, é a chave da adoração, é a chave da gratidão. Porque o verdadeiro adorador, ele não é ingrato. Primeiro que se ele fosse ingrato, ele já não era adorador. Não existe adorador ingrato. Existe o ingrato que não sabe adorar. Mas o adorador, ele é grato por natureza. Porque não tem como entrar na adoração se não for por meio da gratidão. Entrai pelas portas dele com ações de graça. Então a chave não é reclamação, a chave não é o desespero. Qual é a chave? Gratidão. O povo de Israel, o que eles faziam? Eles cantavam só depois da batalha ou eles cantavam antes? Eles cantavam antes. O rei Josafá experimentou isso. Enquanto eles iam louvando e cantando e adorando, os sacerdotes à frente com a arca e o povo celebrando, Deus estava derrotando o inimigo. 2 Crônicas capítulo 20, o versículo 20 é algo extraordinário. Creia no vosso Deus e vocês estarão seguros. Creia nos meus profetas e vocês prosperarão. E enquanto o povo adorava, Deus vencia as batalhas. Enquanto adoramos, Deus vence nossas batalhas, igreja. Isso me lembra também de Paulo e Silas. Eles louvaram depois que foram soltos, ou eles louvavam enquanto eles estavam amarrados, feridos, chicoteados, machucados? Não, eles louvaram antes. Eles não louvaram depois do terremoto, eles não louvaram depois que as celas se abriram, eles louvaram antes. Amém, igreja? Eles adoraram antes. Quem adora antes do milagre demonstra que já confia no resultado. Amém? Quem adora, quem agradece antes do milagre, demonstra que já confia na resposta. Gratidão. E hoje nós estamos aqui com o coração grato. Sabe por quê, irmãos? A gratidão é a linguagem da fé. A gratidão é a linguagem da fé. Não tem como separar o adorador da gratidão. Não tem como separar o adorador da fé. Não tem como alguém ter fé e não ter um coração grato, nem tem jeito. Essas coisas estão entrelaçadas uma na outra e elas andam juntas, de mãos dadas. Uma vida que agradece a Deus deixa um legado.
Salmo 92, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: bom é render graças ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor. Hoje nós somos gratos, por quê? Porque Deus é aquele que escolhe, levanta homens e mulheres para cuidar do seu povo, para cuidar do seu rebanho. E hoje nós estamos aqui rendendo graças ao Senhor pela vida da pastora Marlene. Uma igreja saudável, essa frase não é minha, mas uma igreja saudável, se não me engano, do pastor Abe Huber. Uma igreja saudável é aquela que agradece a Deus todos os dias pelos seus pastores. É a igreja que ela aprende a ser grata a Deus pelos seus pastores. Hebreus 13, 17, nós já estamos finalizando. Obedecei aos vossos guias. Há uma outra versão que diz: obedecei aos vossos pastores. Paulo está dizendo aqui, irmãos, algo extraordinário. Ele está dizendo o seguinte: olha, sem exagero, sem idolatria. Ele está dizendo: é justo reconhecer aqueles que Deus usa e levanta para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos corrigir, para nos apontar o caminho, para nos conduzir. E hoje nós agradecemos a Deus pela sua vida, minha esposa, pastora, pela sua dedicação, seu cuidado, suas orações, sua perseverança no ministério. Eu já passei por momentos difíceis, mas assim, irmão, só Jesus sabe. Em que eu falei assim: meu bem, eu não dou conta mais. Eu vou entregar o cajado. Eu vou passar para frente. Pouco tempo agora eu vivi aquela situação que ela esteve do meu lado, me compreendeu, não me julgou, esteve comigo, que eu tive aquela síndrome do burnout. E eu fiquei muito ruim, a igreja nem ficou sabendo. Mas os nossos líderes ficaram, né? Pastor Salmo, pastora Cássia. Eu falei: olha, se eu não vencer esse burnout, ele vai me matar, ele vai me vencer. E eu não vou me entupir de medicamento, de antidepressivos, não vou entrar nessa onda, não quero, mas eu vou fazer nada. Porque o burnout faz o quê, né, Débora? Não quero fazer nada, eu quero saber de nada. Nessa crise, tanto faz para a pessoa, o rio, correr para cima, ou ele inverter o curso, correr para baixo. Se é fogo ou é água quente, tanto faz. Mas aí, o que ela fez? Ela falou: meu Deus. E esta entrou em oração e jejum e oração, né? Porque a Bíblia diz que Deus chama dois, porque quando um tiver capenga, o outro ajuda. E ela fez o papel de esposa, de intercessora, de pastora da igreja, e orou. E eu fiquei, mas num determinado momento eu estava dentro do carro, e aí foi aonde eu tive um encontro muito forte com Deus. Do nada, o Senhor mudou a história assim, tchap! Mudou completamente a história. Eu tive um renovo, e o Senhor falou assim: ainda não é tempo, eu restituo, eu te restauro e te renovo para você continuar. Liguei para ela, essa mulher chorava e glorificava a Deus, né? E acho que ela ficava assim: oh Deus, tá vendo? Eu sabia que ia dar certo, Jesus. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Ela edifica o seu lar.
E eu louvo a Deus porque Ele me deu uma mulher sábia, né? Uma mãe sábia, né? E Deus tem nos dado graça e sustentado. Mas toda a honra e a glória nesta noite pertence ao Senhor. O Senhor que nos chamou, o Senhor que nos sustenta dia a dia. Amém, igreja? Então, tenhamos um coração grato. Porque a verdadeira gratidão, ela não nasce quando tudo está dando certo. Não. A verdadeira gratidão, ela nasce quando nós entendemos que em toda e qualquer circunstância, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus mesmo quando eu não estou entendendo nada. Deus continua sendo Deus quando eu não estou conseguindo ver o caminho que Ele traçou para mim. Deus continua sendo Deus mesmo quando eu não estou conseguindo ver. Ele continua sendo Deus. Amém? Se Deus fizer, e se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar? É assim que você tem vivido a sua vida cristã? Três perguntinhas para reflexão. Pelo que você ainda precisa agradecer a Deus hoje? Tem alguma razão para você agradecer Ele ainda? Você tem esperado o milagre para agradecer? Ou você já tem agradecido antes do milagre chegar? Sua vida, ela é conhecida pela gratidão ou pela murmuração? É bom refletir, né, irmãos? Talvez você entrou aqui hoje, não sei, carregado de dores, de sofrimento, de preocupações, até mesmo de ansiedade. Mas até mesmo antes de você falar, Deus, opera um milagre na minha vida aqui hoje, dentro dessa casa. Que tal você dizer, Deus, eu quero te louvar e bendizer o teu nome, pela oportunidade do Senhor ter me trazido aqui hoje para ouvir essa palavra sobre gratidão. O que eu quero é ter um coração grato. O que eu quero sair daqui, Deus, é agradecido. Vamos ficar em pé? Hoje é dia de nós levantarmos aqui na igreja, sabe o que, irmãos? É dia de nós levantarmos aqui um altar de gratidão. Porque enquanto nós adoramos, agradecemos, celebramos, enquanto nós falamos, Deus, obrigado pela vida da pastora Marlene, e dizer, Deus, eu quero dizer para o Senhor que o Senhor continua abençoando, fortalecendo, renovando a sua vida, meu bem, e que a cada dia mais você viva e cumpra o chamado dele na sua vida. Amém? Quando um povo aprende a agradecer, o céu se abre. Se todos nós entrarmos agora numa aliança de gratidão e adoração, e alinharmos isso, deixa eu dizer algo para você, os céus se abrirão nesse lugar. A Bíblia diz que aonde há um mover de adoração, de gratidão, o céu se move naquele lugar, amém, trazendo resposta à necessidade do povo. E milagres extraordinários poderão acontecer aqui hoje. Fé no coração de muitos
será fortalecido. Porque o texto nosso, que nós lemos, mas em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então a vontade de Deus é que agora nós agradecemos. Ô Débora, sobe aqui. Vem aqui. Tá pronta a música? A Débora vai puxar uma música conosco aqui. Eu te agradeço, Débora, que você já cantou demais. Dá para subir a escada? Senão você canta embaixo mesmo, se você preferir. Ele vai colocar a música, Débora, só nos ajuda. Tá. Entra, Santo, diz: eu te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu vi que você cantasse essa canção agora, como sendo a sua oração de gratidão. Amém? Sua oração de gratidão. Está pronto lá, Douglas? Eu te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça ao Senhor nesta noite. Levante suas mãos. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter
agradeço, te agradeço, te agradeço. Levante suas mãos e aplaude o Senhor bem forte. Só aqueles que têm um coração grato. Aleluia, Jesus. Deus abençoe, Débora. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Deus é bom o tempo todo, né, irmãos? Como é bom render graças ao Senhor, adorar o nome do Senhor e engrandecer e dizer: Jesus, eu te agradeço, e poder dizer: Jesus, eu te agradeço porque o Senhor me libertou e salvou. Não tem razão maior, né, de nós agradecermos ao Senhor pela nossa salvação. Por mais que queiramos, nós nunca vamos, né, achar uma palavra ou alguma coisa que possa estar à altura da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas o que Ele espera de mim e de você apenas que sejamos gratos. Amém? A gratidão é o que Deus espera de nós. Então sejamos como aquele, um dos 10 leprosos. Amém? De voltarmos para agradecer, para reconhecer que o autor do milagre é maior do que o milagre. Amém, igreja? Graças a Deus. Aleluias. E finalizando com o texto do apóstolo Paulo: em tudo sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus. Amém? É a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sermos gratos por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele está fazendo. Amém? Há muita coisa que, se você não entende hoje, eu não entendo hoje, nós não entendemos hoje. Mas seja grato. Seja grato antes de você entender. É igual fé. Nós não esperamos, nós não vemos para crer. Não, nós cremos antes de ver. Amém? Seja grato, mesmo não compreendendo a situação. O apóstolo Paulo está dizendo: em tudo, amém? Sejam agradecidos. Falar de gratidão é algo tão extraordinário. Porque a gratidão, ela nos promove. Porque quando nós temos atitude de gratidão, amém? Nós estamos abrindo o céu sobre a nossa cabeça. E assim como aquele único dos 10 que voltou, recebeu a palavra transformadora de Jesus: vá, seja salvo e tenha fé. Amém? Deus possa abençoar a todos e essa palavra possa cada dia mais te conduzir, amém? A esse nível, amém, de vida cristã, um nível de vida grata, amém, ao Criador. Deus abençoe a todos. Nós temos aqui um casal amigo do Cleomar que está nos visitando, não é isso, Cleomar? Amém? Que é o Galvão, que está ali. Fica de pé, Galvão, a igreja possa te conhecer. E a Esther, amém?
O que a igreja vai dizer para eles? Essa igreja ama vocês. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias, né? Deus abençoe. É um prazer conhecê-los. Amém? Quem estiver mais perto aí, amém? Para cumprimentar os nossos visitantes, né? Dar um abraço aí na Esther, cumprimentar e dar um abraço aí no Galvão. Amém? Os irmãos, sejam bem-vindos.